Olá, querido amigo, querida amiga que nos acompanha no estudo semanal da lição da Escola Sabatina, no Lições para a Eternidade. Seja muito bem-vindo. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero já de início agradecer a participação de todos que têm feito seus pedidos, seus agradecimentos nos comentários. Temos procurado orar por esses pedidos. São pedidos por diversas razões relacionados à saúde, questões financeiras, entes queridos da família que estão distantes dos caminhos de Deus, e estamos orando para que Deus intervenha de uma maneira poderosa. E você, ao receber então a resposta a este clamor, a esta oração, compartilhe também nos comentários as respostas que Deus tem te dado. E também eu peço que você se inscreva neste canal, possa também curtir este vídeo, compartilhá-lo nas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas. Estamos na lição de número 7, praticamente na metade da lição, e esta lição traz um conteúdo muito importante para nós cristãos, principalmente no nosso relacionamento para com Deus. E o título é O Problema do Mal. Vamos trabalhar dia a dia, e hoje eu tenho um convidado muito especial, um amigo de coração que eu tive o privilégio de fazer o casamento dele. Aqui ao meu lado está então Moses Coutinho, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vindo. É um prazer todo para mim, na verdade, poder aceitar esse convite. E eu espero que Deus nos abençoe nesse estudo. Como o pastor disse, meu nome é Moses Coutinho, eu trabalho aqui na instituição IEG, na área de indústria de alimentos. Mas todos fomos chamados para um ministério com almas e com pessoas, e neste momento eu aceitei o chamado para poder participar juntamente aqui com o pastor na apresentação da lição, e vai ser uma grande bênção para todos nós, eu creio. Amém, louvado seja Deus. Eu sou o pastor Benjamin Prado, trabalho também no IAG, que é o Instituto de Agricultura e Evangelismo. Estamos aqui avançando em diversas frentes. Na área educacional temos uma escola missionária, trabalhamos também forte na questão da agricultura. O Moses é responsável pela parte da indústria e temos também a gráfica com diversos títulos, dentre eles A Grande Controvérsia. Temos até um projeto maravilhoso chamado Folhas de Outono. É um projeto que tem entregado milhares de livros à Grande Controvérsia. Só ano passado foram distribuídos e vendidos mais de 400 mil livros à Grande Controvérsia. E tem sido uma grande bênção. Se você quiser apoiar este projeto, deixaremos aqui no link o acesso para que você possa fazer então a sua doação, e pessoas podem entregar este livro caso você não tenha este tempo, essa disponibilidade. Você doa e nós entregamos, e tem sido um projeto que muitas pessoas têm sido alcançadas. Evangélicos, protestantes, até católicos, pessoas de diversos segmentos religiosos têm adquirido este material e conhecido a verdade para este tempo. Moses, para darmos início então, lê para nós o verso para memorizar, o verso áureo, que está lá em Apocalipse 21, versículo 4. Mas antes disso eu lembrei aqui, vamos fazer uma oração para darmos início ao estudo. Vamos orar. Amém. Santo Deus e amado Pai, esteja conosco neste momento, abençoe a todos aqueles que têm nos acompanhado neste estudo da lição da Escola Sabatina, que a Tua graça esteja sobre eles. Aproveitamos aqui para orar por todos os pedidos que estão sendo realizados nos comentários, que a Tua graça esteja sobre essas pessoas e rogamos que seja feita a Tua vontade de acordo com o Teu querer, Senhor, em relação a esses pedidos. Amém. Ilumine a mim, ao Moses, a todos aqueles que são responsáveis em suas igrejas locais, como professores da lição da Escola Sabatina, que o Senhor nos capacite e nos encha do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Agora sim, Apocalipse 21, versículo 4, vamos ler. Diz assim: E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Ótimo. Então, a lição de sábado ela vem trazendo questionamentos, nem tanto respostas. E os questionamentos que são feitos, eu acredito que um dia você na sua existência ou até na sua caminhada cristã possa ter feito, porque nós somos seres inteligentes, questionamos muitas vezes os desafios da vida. E o questionamento principal é como conciliar o fato de que Deus é perfeitamente bom e amoroso com o fato de que o mal existe no mundo.
E nós trabalhamos nas lições anteriores, quando eu estava aqui com o Suverino, um questionamento que é feito. Deus é amor e Ele é todo-poderoso, mas o mal existe e é uma realidade. E muitos dizem assim, ou Ele é amor ou Ele é todo-poderoso. Ele não pode ser as duas coisas diante da existência do mal. Porque se Ele é amor e o mal existe, então Ele não é todo-poderoso. Porque se Ele tivesse poder, Ele acabaria com o mal. Agora, se Ele é todo-poderoso para acabar com o mal, então Ele não é amor porque o mal ainda existe. Então surge esse questionamento que muitos fazem e aqui no texto do Grande Conflito, Ellen White fala que é um mistério que muitos, não que não possa ser compreendido, mas que muitos não encontram respostas para esses questionamentos e a lição essa semana vem trazendo essas respostas muito pertinentes de um assunto profundo e delicado que nós iremos trabalhar. Sim, e eu diria ainda, pastor, que o texto de Ellen White ele se aplica especialmente com relação à origem do pecado. De que realmente é um mistério explicar a origem do pecado. Né? Nós não podemos explicar por que o pecado veio à existência. O que nós podemos entender baseado nessa lição do começo é o seguinte, ela realmente vem trazendo todos esses questionamentos. Por que existe o mal? Por que existe o sofrimento? Se Deus é amor, se Deus é todo-poderoso, como você colocou. O mais interessante eu achei que agora que eu fui pensar nisso, o verso áureo da lição. Ele diz o quê? E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, não haverá morte, nem tristeza, nem choro. Ou seja, Deus não tem nenhum interesse no mal. Amém. Isso é uma verdade. Agora então, vamos lá. Deus é amor, Deus é todo-poderoso, não tem nenhum interesse no mal e o mal existe. E eu acho que agora, a partir daqui, que nós vamos começar a responder essas perguntas, né? A lição vai nos trazer informações a respeito disso. Exatamente. E o verso já aponta para uma conclusão, porque se todas essas coisas relacionadas a esse mundo de pecado, elas passarão, significa que por mais que Deus seja amor, todo-poderoso, não tem interesse em relação ao mal, o mal chegará ao seu fim. Amém. E é uma realidade expressa aqui já no verso áureo. Vamos já para a lição de domingo, então, encontrar essas respostas bíblicas para esses questionamentos muito pertinentes. E já vem com uma pergunta, né, que é o título da lição de domingo. Até quando, Senhor? Este clamor é feito por quem? Por um justo ou por um ímpio? E o que ele está clamando? Por que ele está perguntando até quando? Como que a gente pode entender essa questão aí? É bem interessante, eles colocam aqui o exemplo de Jó, que talvez seria um dos exemplos mais claros na Bíblia, porque o livro de Jó foi escrito exclusivamente meio que para esse tema. Porque, literalmente, o livro inteiro é um homem sofrendo, um homem que é um homem justo, não havia cometido pecados dignos daquilo que ele estava sofrendo, e ainda assim, mesmo que houvesse cometido pecados, Deus não castiga os pecados nessa vida. É algo importante de se notar. Mas, então, ele se pergunta, por que eu estou sofrendo? Por que, Senhor? Ou, melhor dizendo, né? Até quando? Porque, no caso de Jó, eu estava até comentando anteriormente com o pastor, havia na época de Jó o pensamento equivocado de que Deus castiga o pecado nessa vida. Então, no caso de Jó, nós podemos ver Jó tentando vasculhar e encontrar o que ele havia feito de errado. Ou seja, se ele está sofrendo é porque ele tem algum pecado acariciado, ele cometeu algum pecado, esse era o por pensamento. Isso que ele sofre. Esse era o pensamento, mas Jó, ele estava equivocado, tanto é que em um momento Deus vem e fala, quem é esse que confunde as palavras, esse que perverte o entendimento, ele fala de certa maneira, né? De alguma maneira Jó compreende depois, mas nós vemos também em Jeremias, em Malaquias e nos Salmos, as pessoas dando a impressão de que o mal parece ser algo vantajoso. Os justos falando, como se eles olhassem, nós estamos aqui em um estado, uma situação, mas quando nós olhamos para os ímpios, nós vemos outra situação. E a pergunta é, até quando que os justos vão sofrer e os ímpios vão livremente prosperar, crescer, ir para cima? Acho bem interessante já notar aqui que a tal da teologia da prosperidade não se encaixa nisso aqui. Os justos estão reclamando. É verdade. Ou seja, a Bíblia não dá lugar para isso. Mas o que é interessante é que eles estão clamando por causa do mal, né, que parece atrativo e compensador. E a verdade é que se nós formos ver mais para frente, eu não sei se você já ia tocar na Sim, pergunta, mas, por favor. Quando nós lemos Mateus 27 e 46, nós vemos outra pessoa fazendo um clamor parecido. O que está escrito lá? Vamos ler aqui. Vamos ler sim. Mateus 27, verso 46. Então, antes de lermos este versículo, o ponto aqui central da lição é o questionamento do justo que está sofrendo e ele olha para a vida do ímpio e o ímpio prosperando.
E surge o questionamento, até quando? E por que que esse que faz o mal prospera e eu que procuro fazer a vontade de Deus, guardar os mandamentos de Deus, sofro? Qual é o sentido de tudo isso? Por quê? Qual dos dois Surge o parece que questionamento. foi abandonado por Deus? Exatamente, porque se você tiver essa mentalidade mais relacionada também ao Antigo Testamento e até a época de Cristo, que aquele que estava sofrendo era devido a um pecado cometido, ou seja, por que eu estou sofrendo se eu não tenho nenhum pecado acariciado, estou procurando fazer a vontade de Deus, mas esse que está em pecado está prosperando, parece que Deus está vivendo a favor uma vida dos boa. ímpios. Parece que Deus está fazendo o ímpio prosperar e o Exatamente. justo que está procurando o certo e o correto, Deus de certa forma está trazendo algum tipo de mal, e surge esse questionamento, esse embate, né? Abacuque faz esse questionamento também, o salmista no Salmo 73 faz esse questionamento, a gente já vai entrar nesse salmo, mas existe o questionamento do próprio Cristo, né? Nesse texto aqui de Mateus 27, 46, Jesus perguntando o porquê. Vamos ler. Exatamente. Diz, e cerca da hora nona bradou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que tu me abandonaste? Olha, é algo parecido com o que os outros estão clamando no Antigo Testamento, né? Isso nós vamos ver, Jesus, ele era Deus encarnado. Deus, o Pai, tinha algum interesse em se afastar de Jesus? Não, de forma alguma. Né? Se vamos estudar a história da redenção, vamos ver que foi, foi com grande custo. Ellen White disse que não foi sem grande dificuldade ou sem grande... Eu não sei qual é a palavra que ela usa, mas um grande sofrimento, uma certa digamos. resistência. Exatamente. Assim. Resistência que Deus aceitou o plano da redenção. Que Deus decidiu entregar o Filho. Foi... Exatamente. E aqui nós vemos no momento de mais sofrimento de Jesus, alguma coisa separa os dois, a ponto de Jesus sentir essa separação e dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, o que nós podemos pensar aqui e entender é, o mal, ele faz os homens justos perguntarem, até quando, Senhor? Mas o próprio Deus talvez tenha o mesmo desejo que o homem tem de que isso acabe. Jesus, nós podemos interpretar as palavras dele até quando também, nós poderíamos pensar isso. E Deus mesmo, até quando vou ter que estar longe dos meus filhos? Até quando o pecado vai causar separação? O que nós vamos entender através da lição é que, em parte, depende de Deus, mas em parte depende da escolha do homem, do livre-arbítrio. Sim. Então, o até quando não quer dizer que se eu começar a ter uma vida justa agora, eu vou parar de sofrer. Mas, o até quando, nesse caso, né, do justo, nós temos que entender que o sofrimento, como você falou, nem todo ele vem diretamente de um pecado que eu cometo. Nós estamos em um mundo de sofrimento. Exatamente. Mas podemos confiar de que Deus quer estar conosco, isso não vai durar para sempre. É uma promessa. Então, o fato é, estamos num mundo de pecado, e esse mundo de pecado não é um mundo justo, e Deus, ao enviar o seu Filho, o Filho de Deus, ao ter se feito um ser humano, ele foi afetado também pelo mal. Exatamente. Ou seja, não é apenas o clamor de um justo que está procurando fazer a vontade de Deus. O próprio Deus que se fez carne foi afetado por este mal. E o ponto é, o mundo não é um mundo justo. Você sofre o mal, não, como Moses bem comentou, não apenas por ter praticado o mal você sofrerá aquele mal, mas porque nós estamos imersos num mundo injusto e mal. E o próprio Cristo, nessa condição em que estava sendo afetado pelo mal, estava sendo portador não dos pecados que ele havia cometido, porque ele não cometeu nenhum pecado, ele era santo, perfeito, caráter irrepreensível, ele estava sendo o portador dos nossos pecados. E ali Cristo ele teve que exercer uma fé que não tinha evidências do cuidado, não tinha uma luz no fim do túnel. E muitas vezes nós nos encontramos também em situações em que nós não vemos uma luz no fim do túnel. E nós temos que ser movidos unicamente pela fé. É um terrível pensamento que eu falarei a respeito de Cristo, terrível no sentido assim de fazer a gente estremecer, que quando Jesus ele tomou a decisão de ser, principalmente no Getsêmani, o portador dos nossos pecados, o nosso substituto, ele estava disposto a morrer e nunca mais sair da sepultura. Imagina isso, morrer como um pecador de fato, e as tentações de Satanás sobre o próprio Cristo. Então, o que moveu Cristo, sendo afetado pelo mal, enfrentando toda aquela circunstância, sendo portador de pecados? Foi a fé na palavra de Deus. E assim nós devemos também, quando formos afetados pelo mal, por mais que a circunstância não seja favorável, não tenha evidências, nós devemos ser movidos pela
fé na palavra do Senhor. Realmente, nós não podemos pensar que o sofrimento é um sinônimo de desagrado da parte de Deus. Exatamente. Sofrimento não é sinônimo de esquecimento de Deus. Uhum. A palavra de Deus, como você falou, né, ela é digna de toda confiança. E aquilo que os olhos veem, que o corpo sente, ele tenta nos dizer outra coisa às vezes. Uhum. Mas é por isso que nós, nos momentos de paz, como disse o apóstolo, devemos buscar a Deus, para que nós possamos encontrar socorro em tempo oportuno. Uhum. Então, nesses momentos, por mais que haja sofrimento, devemos buscar fazer, por mais difícil que seja, como Cristo. Confiar plenamente na palavra de Deus e no pacto que Ele fez. Amém. Louvado seja Deus. Então, Cristo para nós é o nosso maior exemplo, né? O nosso maior modelo. Vamos avançar aqui para a lição de segunda-feira, que há muitas coisas que nós não sabemos. Então, eu já ouvi um questionamento que provavelmente você já ouviu também. Nunca pergunte o porquê, sempre pergunte o para quê. Qual que é a finalidade de eu estar enfrentando esse mal que não fui eu que causei? Só que Jesus perguntou o porquê. Não tem problema você perguntar o porquê. O ponto é, esse seu questionamento será respondido? Você vai entender o propósito de todas as coisas, o para quê? Então muitas vezes você não vai entender nem o porquê e nem o para quê. Mas você vai ter que ser movido pela palavra de Deus, assim como Cristo foi, assim como Jó teve que ser também, e a lição de segunda vem trabalhando mais na vida de Jó. Então, como podemos pensar e falar sobre o problema do mal de uma forma que possa ajudar as pessoas? Porque às vezes a gente, igual os amigos de Jó, né, tenta falar, mas prejudica. Então, como que a gente pode trabalhar essa questão aí? Como que a gente pode ajudar as pessoas trazendo uma boa resposta bíblica para confortá-las no meio aí de aflição? No caso da história de Jó, nós vemos a história completa, né, do começo até o final. Quando Deus finalmente conversa com Jó e se revela, nós não sabemos se Deus explicou para ele o que tinha acontecido ou não, mas o fato é que Jó percebeu que Deus era muito maior do que ele, muito mais sábio, e que aconteciam coisas que ele não fazia ideia que estavam muito além daquilo que ele... Exatamente. Mundinho, assim, não estou rebaixando o sofrimento de Jó. Sim, mas na sua realidade. Ali, né? O nosso mundo é um mundinho comparado com a grandiosidade de Deus. E Jó, quando ele percebeu isso, então ele admitiu realmente, eu falava daquilo que eu não sabia, isso abriu a mente de Jó. Mas como nós podemos ajudar pessoas, né, que estão passando por essas dificuldades? É interessante olhar a própria história de Jó. Jó, por mais que ele tivesse esse entendimento talvez um pouco equivocado, e os amigos ainda mais oprimindo ele, é escrito que, por mais que Jó perguntasse por que eu estou sofrendo, por que está acontecendo isso, eu gostaria que Deus viesse e me explicasse. Está escrito, e Jó não pecou com seus lábios. Nisso, Jó não pecou com seus lábios. O problema não estava, então, no questionamento. Exatamente. O problema não estava aí. O questionamento é algo bom, nós devemos querer saber. E Deus pode ser que Ele nos revele como Jó, de que nós não sabemos de nada. Mas o fato é que Jó foi recompensado ainda nesta vida. Com o quê? Com o dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. Por quê? Porque em tudo isso ele não pecou com seus lábios. Nossas dúvidas sobre o que está acontecendo não devem reger nossas atitudes, naquilo que a gente sabe que deve ser feito, que é a palavra de Deus. E se a pessoa, passando pelo sofrimento, se agarrar à fidelidade de Deus a ponto de mesmo Jó, com dúvidas, dizer, mesmo que ele arranque a minha pele, mesmo que arranque minha carne, embora Deus não estivesse fazendo isso. Ou disposto a fazer exatamente, isso. Mas ele falou, mesmo que ele estivesse, ainda assim eu confiaria nele, ele falou, né? Mesmo assim, na minha carne eu louvaria o Senhor. Ou seja, a confiança de Jó, quer dizer, as dúvidas de Jó, não abalaram a sua confiança em Deus. Isso é o mais bonito e interessante. Sim. Isso nos mostra que, às vezes, que nem sempre a teologia equivocada da minha parte, não como um pregador, mas como alguém que aplica para a própria vida, nem sempre o equívoco da teologia faz com que eu vá me perder. Entenderam? Olha só, sim, o raciocínio Jó tinha um pensamento equivocado. Só que... De que ele estava sofrendo por algum pecado, mas ele questionava, que pecado é esse? Exatamente. Porque eu desconheço. Eu não... Isso, e ele achava que era Deus que estava causando sofrimento. Estava errado? Estava. Deus julgou ele como pecador? Mas não. Na ignorância dele, Deus teve misericórdia. Exatamente, Deus teve misericórdia porque ele viu que em todas as outras coisas Jó não pecou. Jó não proferiu uma palavra de blasfêmia. Jó foi tentado pelos amigos, pela esposa, todo mundo oprimindo ali, ele causando uma situação cada vez mais difícil, e ele não cometeu nenhum pecado. Eu acho isso o mais absurdo, entre aspas, assim, da história de Jó é isso. Com tudo aquilo, ele não ter pecado nenhuma vez. E para aqueles que não conhecem a história de Jó, porque pode ser que alguém que está nos acompanhando não conhece o início, né, deste enredo da história de Jó, Deus realizou, Jó capítulo 1, um concílio universal, vamos dizer assim,
onde estavam presentes os anjos, os representantes dos mundos não caídos, e veio como representante do planeta Terra, como usurpação, Satanás. E Deus faz um questionamento para Satanás. Por acaso observaste o meu servo Jó? Porque a resposta que Satanás dá para Deus da primeira pergunta, de onde vens? A resposta que ele dá é como se ele fosse um rei. Exatamente. Sobre o seu domínio, representante da terra. Daí Deus pergunta, por acaso observaste o meu servo Jó? Ele fala, mas Jó obedece o Senhor porque o Senhor cerca ele de bênçãos, o Senhor cerca ele de coisas boas, tira tudo isso dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus então, não que Deus ele foi envolto num conflito, porque o conflito já estava instaurado, e no centro deste grande conflito é o caráter de Deus, e Deus permite que Jó fosse então um instrumento para vindicar o caráter de Deus, ou seja, é possível obedecer a Deus apesar de todas as circunstâncias da vida, ou seja, nas circunstâncias mais desfavoráveis da vida, é possível ser fiel a Deus, obedecer a Deus, não por interesse, mas por amor. Exatamente. E Deus permitiu que Jó fosse envolto nesse grande conflito, ou seja, era algo que extrapolava a compreensão de Jó. Satanás primeiramente vai lá, tira todos os seus bens, depois o diálogo entre Deus e Satanás ainda continua, daí Jó permanece fiel a Deus, e daí vem novamente o questionamento, tira dele agora a saúde para ver se ele não vai blasfemar. E Deus permite que a saúde dele seja tirada, os filhos morrem, perde todos os bens, a vida de Jó se torna assim deplorável, né? Ele coçava as feridas com um caco, ele se tornou assim um pó mesmo, e mesmo assim Jó questionou, mas foi e permaneceu fiel a Deus. Então existem circunstâncias da nossa vida que extrapolam a compreensão. Então Sim. A nossa ignorância, ela não está relacionada apenas à realidade do próprio mal, o porquê das coisas, mas também à realidade da soberania de Deus. Deus sabia que Jó, e Deus estava capacitando Jó para passar por aquilo, Sim. E usando a vida de Jó para vindicar o seu caráter. E tem os questionamentos aqui no capítulo 38, acho que é legal a gente ler. Lê para nós lá, Moses. Jó 38, quando Deus agora entretém um diálogo com Jó, que estava questionando, mas por quê? Por que eu estou sofrendo? Que tipo de pecado eu cometi? E os amigos induzindo ele a esse tipo de pensamento também, Jó 38. Sim, eu já vou ler, pastor. 2. Sim, só um detalhe. Por favor. Antes, algumas pessoas olham para essa história de Jó e falam, nossa, mas Deus foi maldoso. Ele usou alguém para provar os argumentos dele. Uhum. Ou seja, Deus foi abusivo. Ele falou assim, não, então vamos lá. E alguns usam até a expressão de que ele jogou ali com Satanás e usou Jó como boneco. Uhum. Só que, na verdade, se nós formos ver a história em si mesma, o que aconteceu? Satanás chega, e aí ele diz que é o representante da terra, e Deus diz que não, de alguma maneira. No diálogo, nas entrelinhas, a gente vê Deus perguntando, mas será que você é mesmo o representante? Tem um lá que não te serve. Ou seja, agora quantos caracteres nós temos em jogo? O de Jó e o de Deus. Uhum. E aí Satanás já joga em Deus, olha, ele está bom assim porque o Senhor dá tudo para ele. E aí o caráter de quem que está em voga ele no máximo naquele momento? Não é principalmente o de Deus, é o próprio Jó. Uhum. Da índole dele. Exatamente. Né? Então Deus dá a oportunidade para Satanás provar se é verdade ou não que o caráter de Jó é assim. Uhum. Eu pergunto, será que Deus daria essa prova para nós? Sendo sincero, para mim, eu creio que ele não daria, porque ele sabe que eu não estou preparado para suportar algo assim. Uhum. No caso de Jó, Deus confiava plenamente que Jó seria capaz de suportar algo assim. Então, eu acho que é bem interessante nós notarmos que quando Deus permite que Satanás tente a Jó, daquela maneira tão dura, na verdade, o próprio caráter de Jó estava em dúvida. Uhum. Se Deus não tivesse permitido isso, realmente o universo inteiro ficaria pensando, então quer dizer que é verdade. Jó só serve a Deus porque ele tem as coisas. Uhum. Como tirar essa dúvida? Permite que Satanás tire as coisas. Sim, e a gente pode usar essa história de Jó até como um paralelo para nós, como remanescentes, de nós, nesse contexto em que vivemos, termos a oportunidade de vindicarmos o caráter de Deus. Exatamente. Pela fidelidade, pela obediência desinteressada, por amor. E eu acredito que os 144 mil, aquela última geração, será assim como Jó. Passará por situações em que não verá essa luz no fim do túnel, será movido pela palavra, e o caráter deles, moldado pelo Senhor Deus, os capacitando eles, cheios do Espírito Santo,
evidenciarão a todo o universo que Deus é justo, misericordioso, que ele aceita uma obediência voluntária e desinteressada, e essa é a obediência que estará no coração dessa última geração. Então Jó, com certeza, é um tipo dessa última geração, né? Vamos ler aí capítulo 38, os versos 2, 4, eu acho que são versos interessantes. Vamos lá. Vou ler um que é introdutório. Sim, né? Então o Senhor respondeu a Jó, através do redemoinho de vento, e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como um homem, porque eu exigirei de ti e tu me responderás. Onde estava tu quando fundava a terra? Declara-o, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu a linha sobre ela? E aí vem vários questionamentos, né? Verso 8, quem encerrou o mar com portas quando se irrompeu, como se estivesse saído do útero? E vai até o verso 12. Comandaste tu amanhã desde os seus dias e fizeste a aurora para conhecer o seu lugar? Ou seja, Deus até traz exemplos que supostamente seriam mais entendíveis, né? Mais fáceis de entender, Sim, até a luz sim. da ciência, seja o que for. Pergunta, onde você estava quando essas coisas vieram à existência? Exatamente. Se você não sabe disso, como é que você vai saber dessas coisas maiores ainda? Exatamente. Então, Jó, eu sei o que eu estou fazendo, confia Exatamente. em mim, né? Então, nossa ignorância não é só o porquê ou para que nós enfrentamos o mal, mas também dos propósitos de Deus que extrapolam a nossa compreensão a respeito da vontade do Senhor para nós, do conflito em que estamos envolvidos. E devemos crer e confiar em Deus. E lá em Jó 42, 3, o que ele responde na conclusão lá? Lê para nós também. 42, verso 3. Quem é este que esconde o conselho, as mesmas palavras de Deus? Quem é este que esconde o conselho sem entendimento? Por isso, proferiu que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Exatamente. Então ele assume, né? Falei muita coisa destituída de sentido, ele reconhece a sua falta e a sua ignorância. E se arrepende. Ao verso 6. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó e cinzas. Que bênção, louvado seja Deus. Então, muitas vezes nós temos que silenciar, orar mais, não questionar, porque no sentido assim, o questionamento duvidoso, aquele que coloca Deus numa situação de você tentar enxergar o caráter de Deus de uma maneira distorcida, porque Satanás quer que nós pensemos assim. Mas você silenciar e crer e confiar que Deus já te deu evidências suficientes de que Ele está no controle de tudo, igual no capítulo 38, Jó, onde você estava quando eu fundei a terra? Ou seja, eu sou o Todo-Poderoso, eu estou no controle, eu sou o soberano. Então creia e confie em Deus. Isso tem que ser exposto, né, na unidade lá da lição da Escola Sabatina, porque quantas pessoas sofrem e questionam? Então vamos crer e confiar mais em Deus. É interessante ver que Jó, quando ele, por mais que parece que o livro de Jó é uma grande queixa, nós vamos ver que em vários momentos Jó reconhece a Deus, reconhece a justiça, reconhece a grandiosidade e reconhece o amor. Tanto é que ele diz em algum momento, depois de muitas coisas, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, mesmo naquela situação, ele não cria que tinha sido abandonado por Deus, ele não entendia. Sim, não entendia. Era um fator, assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu gostaria de entender. Mas, enquanto eu não entendo, eu confio no Senhor. E que esse seja o nosso sentimento através de toda e qualquer dificuldade ou provação. Porque se nós somos servos de Deus, o que nós vamos temer? Nada. Não temos nada a temer. Amém. Louvado seja Deus. Muito bom mesmo. Vamos avançar aí para a lição de terça-feira, que vem falando a respeito de um perfil, vamos dizer assim, né? O teísta cético. O teísta é aquele que crê em Deus, mas há algo de ceticismo. Como que eu posso entender? Calma aí, eu creio em Deus, mas eu tenho que ter um certo ceticismo, uma dúvida, um questionamento. Quem que é o teísta cético? Eu posso ser um teísta cético? Quem que é essa figura aqui, né? Pois é, no contexto que a lição está trazendo, né, fala que o teísta cético é aquele, primeiro, teísmo é o que acredita na existência de Deus, como você disse, e cético é porque ele não sabe de tudo. Ele reconhece que não sabe de tudo. No caso, né? Seria isso. Porque uma coisa é o ceticismo de não crença. Sei. Outra coisa é o ceticismo de não saber também. No caso aqui, é um teísta que também não fica não se importa tanto em saber como as coisas funcionam exatamente. Das coisas. Como que aceita do jeito que é. E eu creio que nós podemos ser ainda melhores do que teístas céticos ainda. Porque tendo o espírito de profecia, ela realmente nos dá muita informação acerca de por que ainda existe o sofrimento, como que ele realmente nos ajuda. Então,
Por mais que nem todos passemos casos exatamente como o de Jó, nós passamos aflições diárias, todos nós, no trabalho. A mulher tem suas próprias dificuldades, o homem tem as suas. E nós podemos compreender por que muitas dessas coisas acontecem. Por exemplo, o sofrimento de Adão e Eva quando saíram do Éden, Ellen White explica por que Eva recebeu aquela parcela dela e Adão por que recebeu aquela dele. Isso já pode nos ajudar em muitos dos sofrimentos da nossa vida. E naquilo que nós não sabemos, sejamos assim. Creiamos que Deus está no controle e que, embora nós não saibamos de tudo, Ele sabe o que está fazendo. Sim. E é o melhor. Você me permite entrar numa temática? Eu lembro que o Moses uma vez fez um sermão aqui sobre a criação e as consequências, as maldições, né? E você fez uma releitura de Gênesis 3, enxergando, na verdade, aquelas maldições, como você mencionou, Adão agora tendo que, pelo suor do rosto, colher, a mulher, pelo sofrimento ali, daria luz. Como que a gente pode olhar aquilo de uma maneira diferente? Você se recorda disso? Sim, eu acho que Comenta um pouquinho pra gente, que eu acho que vai ser bem interessante. Sim, isso é um ponto realmente muito bom, porque nós temos que olhar justamente para a base de que Deus não castiga o pecado nessa vida. Ou seja, se nós dizemos que Deus está dando um castigo pelo pecado, então o sacrifício de Jesus ainda não serviu, porque o castigo caiu sobre ele. Então como é que eu posso estar aqui sofrendo o castigo? Tem consequências imediatas de erro? Tem, mas isso ainda não é o castigo. E tanto faz sentido isso que você está falando, desculpa te cortar, mas daí até ficaria sem lógica depois dos 1000 anos os ímpios pagarem pelos próprios pecados. Vocês já pagaram em vida. Vocês já estão pagando em vida, mas pode, por favor. Ou seja, os pecados não são pagos nessa vida, o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu. Então aqueles que aceitam a Jesus não vão estar com os sofrimentos aqui pagando pecados. Não. Não existe purgatório nem aqui nem em outro lugar. Não existe esse negócio. Logo, quando nós lemos ali... Posso ler? Sim, então? por favor, mas eu acho que a lição não falharmos. Trabalha, mas ao mesmo tempo a temática é sobre isso e eu lembro que eu escutei e me marcou tanto. Eu nunca mais esqueci. Eu acho que vai ser interessante Moses entrar nesse tópico. Certo, diz assim, vamos lá... o verso 17. E Adão disse, porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore, da qual eu te ordenei, dizendo, tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Ou seja, quem foi amaldiçoado? Não foi o homem. Não foi o homem. Alguém foi amaldiçoado, mas não foi o homem. Ou seja, mais uma vez, enfatizando que nós não recebemos maldição. E continua dizendo, com sofrimento tu comerás dela todos os dias da sua vida. Só que nós acabamos de ver que não houve maldição. Então, o que é o sofrimento? Afinal, e o sofrimento que Deus está falando aqui é o que está no verso 18, que é o próximo. Espinhos e cardos te produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o teu pão, até que retornes à terra, porque dela foste tirado, porque tu és pó, e ao pó tu o tornarás. Ou seja, em tudo isso nós vemos que Deus deu realmente algum sofrimento ali. Supostamente Deus não dá sofrimento, ou seja, Ele não dá maldição. Logo, isso aqui só poderia ser outra coisa. E Ellen White traz isso. Traz no sentido de que isso é uma bênção. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que está aqui, ó. Por acaso estava bem aqui na frente. Olha que bênção. Eu só quero falar que a gente não combinou. Eu peguei o Moses de surpresa aqui, porque eu lembrei disso e eu acho que é um ponto interessante. Então a gente não pode olhar aquilo como uma maldição, mas uma bênção. Exatamente. O que ela fala? Olhem só isso aqui. A vida de labutas e cuidados que dali em diante devia ser o quinhão do homem foi ordenada com amor. Uau! Então quando Deus falou, espinhos e cardos também produzirá para ti, comerás a erva do campo, ou melhor ainda, quando Deus falou, maldita é a terra por tua causa, quando fala por tua causa, eu não falo por causa ou como pago pelo seu pecado, estou falando por tua causa, ou seja, para você. Ah, sim. Entende? Então é como se Deus estivesse dizendo, eu vou amaldiçoar a terra porque eu te amo. É como se Ele estivesse dizendo isso. E a seu favor e não por causa da consequência. Exatamente, por você, por não você. Por sua causa, no sentido assim. E aqui termina dizendo, o quinhão foi ordenado com amor, uma disciplina que se tornara necessária pelo seu pecado. Foi o obstáculo posto à satisfação do apetite e paixão e o desenvolvimento de hábitos de domínio próprio. Olhem só. Você fez eu lembrar de um texto de Apocalipse capítulo 3 que fala exatamente isso para a igreja de Laodiceia, que diz assim, verdade. Eu acho que esse texto cabe bem aí, né? Versículo 19, capítulo 3 de Apocalipse. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo.
sê pois zeloso e arrepende-te. Então, na verdade, não são maldições, são bênçãos, são Exatamente. como uma escola para moldar o nosso caráter, nos transformar para voltarmos para o Éden. Sim, eu não sei se essa lição ou a próxima vai nos trazer um pouquinho também da noção de interferências corretivas de Deus e interferências que são simplesmente propícias para o homem, né? Mas aqui nós vemos as duas coisas. Deus vai repreender muitas vezes e vai castigar. Isso pode ser o resultado de algum erro, mas isso não é um pagamento pelo pecado. Isso é o quê? É Deus tentando te despertar para você corrigir o seu caminho. Isso não é pagamento por pecado, é como o pai que repreende a criança. Você castiga os seus filhos porque você acha que eles merecem apanhar ou você castiga para que eles deixem de cometer os erros? Queridos, isso é muito profundo, isso é muito sério mesmo. Isso é muito importante. E o resto do texto diz: fazia parte do grande plano de Deus para a restauração do homem. Assim como você castiga o seu filho para restaurá-lo, assim Deus permitiu o sofrimento entrar para a restauração. Imagina um monte de pecadores vivendo uma vida totalmente boa, sem nenhum empecilho. Eles não iam sentir necessidade de Deus, do céu, da redenção. E você me fez lembrar que em países que nem da Europa, onde predomina uma certa prosperidade temporal, por mais que eles sofram muitas doenças emocionais, depressão e assim por diante, ansiedade, é onde predomina também o ateísmo. Muito forte. E em países subdesenvolvidos, onde tem maiores problemas e assim por diante, não que Deus tem causado, mas Deus já tem suprido, por meio de recursos, tudo aquilo que seria necessário para o bem-estar da humanidade em relação à alimentação, mas o egoísmo é a causa de tudo isso. Mas mesmo assim, nesses países subdesenvolvidos é onde predomina mais fé, dependência de Deus e confiança. Não foi o Kleber que contou aqui no sábado uma experiência de alguém que estava na África e ele viu que lá o pessoal cantava muito mais, num certo lugar, Moçambique. Com certo fervor. Moçambique, com certo fervor assim. E ele perguntou, mas por que as mulheres aqui cantam com tanto fervor? Aí ele falou, porque elas estão agradecidas porque hoje o filho delas estava vivo para vir à igreja. Uau. É como se o sofrimento nos aproxima de Deus de alguma maneira, ou deveria nos aproximar. Sim. Né? Eu lembrei de um missionário que foi num país subdesenvolvido e quando ele chegou com a Bíblia, entregou a Bíblia para as pessoas abraçavam a Bíblia e elas estavam à sombra de uma árvore e elas abraçavam a Bíblia e beijavam a Bíblia e ficaram horas ouvindo o sermão com aquele sol assim, sabe, bem forte, não reclamaram e queriam mais da palavra de Deus. Daí no final um dos líderes dessa comunidade pediu para esse missionário americano orar por eles para que a nação deles e a vida deles se tornasse próspera como a nação norte-americana. E esse missionário falou assim para eles, não, eu quero o bem de vocês. Mas daí esse homem, mas como assim? Se você quer o bem, ora para que nós sejamos como os Estados Unidos. Ele falou, olha, lá nos Estados Unidos nós temos igrejas com ar-condicionado, assentos acolchoados, diversas traduções e versões da Bíblia, nós temos tudo o que nós queremos, mas nós encontramos as pessoas em meia hora de culto reclamando da estrutura da igreja, não lendo a palavra de Deus, se o culto passa de uma hora reclama da mensagem. Eu não quero a maldição sobre vocês, eu quero as bênçãos, que vocês, não, vamos deixar eles nessas condições deploráveis, miseráveis, porque eles precisam de Deus, mas não é esse o ponto, mas sim, eu quero que vocês... foco da história... Exato, eu não quero que vocês estraguem essa fé de vocês, porque se vocês tiverem tudo o que nós temos, é provável que vocês se tornem como nós somos. E ele não queria isso, e eu lembro dessa história e de fato é isso. Deus, ele tira de situações muito ruins da nossa vida coisas maravilhosas. Não é ele que está causando aquele mal, mas ele tira do mal coisas preciosas e maravilhosas para a nossa própria edificação e transformação. Amém. E eu diria, entrando ainda, já que nós estamos nesse tema, vamos só para... Não quero também devagar muito. Sim, mas está excelente. Então, mas eu creio que se nós tivéssemos uma mente mais acostumada a pensar de maneira eterna, nós reclamaríamos menos do sofrimento. É verdade. Porque alguém pode olhar para isso e falar, então Deus... Por que Deus não simplesmente faz a gente aprender na boa, sem sofrer? Bem, se nós olharmos para essa vida apenas como 70 anos de uma eternidade, imagina um homem que mais viveu no mundo, 900 anos. Matusalém, 900 e tantos 900 anos. e poucos. Um outro que viveu menos, viveu 700 anos, a vida média mais ou menos do ser humano hoje é 70. Imagina, a gente vive 10% do que esses homens viveram. Já é misericórdia, eu acho, de Deus para conosco. Com certeza. Imagina, eles vivendo 700 anos num mundo de pecado. Uau. Por misericórdia, Deus também permitiu que a vida do homem fosse se encurtando.
Agora, imagina o que é 70 anos de sofrimento diante de uma eternidade de gozo. É um pingo de água no oceano, assim. Não É o mínimo que nós poderíamos fazer é aceitar os sofrimentos por Cristo aqui nessa terra. O que ele falou? Aqueles que morrem por Cristo, eu não lembro, acho que é em Gálatas que está, eles terão uma ressurreição melhor. Ou seja, cada sofrimento que nós temos aqui soma no nosso banco celestial. É como se a gente fosse receber recompensas maiores. Não vai ter coroas maiores? Cada quem vai ter uma recompensa de acordo com as suas obras. O fiel que fez pouco, mas foi fiel, ele vai receber sua recompensa e vai ser incrível. Aquele que sofreu mais, ele vai sentir muito mais gozo por tudo aquilo. Então nós não podemos olhar para a nossa tristeza e sofrimento aqui como se fossem maldições. Exatamente. A gente tem que pensar muito nesse tema, e é um tema profundo, né? Tem muitas, como que eu posso dizer... Radículas. Isso, exatamente. Variantes, assim, caminhos que nós poderíamos trabalhar. Você me fez lembrar também, Ellen White comenta no livro Desejar a Todas as Nações, que nem Elias, nem Enoque foi tão honrado quanto João Batista no cárcere, no sofrimento. Olha só. Porque nos é dado a honra de sofrermos por Cristo, né, com Cristo, e cumprirmos os sofrimentos de Cristo nesse mundo e sermos testemunhas de Cristo. Então a gente tem que olhar para esse sofrimento permitido por Deus como obreiros, né, ou circunstâncias que nos aproximam dele, que transformam o nosso caráter. Nada do que Deus nos deu é para o nosso mal. Exato. Então, se ele nos permitiu o sofrimento para nós, é com um propósito bom. Lembrando que o sofrimento não é igual a mal. Certo? Embora a gente use o mal para as duas coisas, é mal porque é ruim para o corpo. Sim. Mas é necessariamente um mal? Mal é o pecado. Maligno, né? A raiz exata. Exatamente. Então Deus não permitiu nem deu o pecado. Ele deu correções que Satanás faz a gente pensar que é mal e como pecado. Então a gente joga na conta de Deus tanto a origem como a disciplina. Exato. Como se fossem coisas ruins. Né? Exatamente, muito bom. E eu fiquei pensando aqui, eu até coloquei, porque a lição daí trabalha o Salmo 73, a lição de terça, verdade. Né? Lê pra gente lá Salmo 73, versículo 17. Porque nós temos uma crença muito peculiar, como Adventista do Sétimo Dia, a respeito do juízo investigativo, que se iniciou a partir de 22 de outubro de 1844, no Santuário Celestial, Jesus entrando do Santo para o Santíssimo, para iniciar o juízo do professo povo de Deus. Então tem o questionamento que a gente leu no domingo do justo, até quando, Senhor? Então tem a resposta aqui relacionada a esse questionamento, até quando? Então, onde a gente pode encontrar a resposta aqui? Será? Tá bom, o ímpio está prosperando, mas até quando? E o justo está sofrendo, mas até quando? O que o Salmo 73 pode lançar luz sobre isso? Vou ler alguns outros antes, só para contextualizar. O salmista diz: pois eu tive inveja dos tolos, verso 3, quando vi a prosperidade dos perversos. Pois não há faixas em sua morte, mas sua força é firme. Ele só vê coisas boas, né, nos ímpios. Os seus olhos se destacam com gordura, verso 7. Verso 8, eles são corruptos e falam perversamente do que diz respeito à opressão. Eles falam arrogantemente e vêm trazendo tudo o que eles fazem. E depois eles dizem, verso 11, como Deus sabe? E há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, Deus liga para isso? Deus se importa com o que eu faço? Eu posso fazer o que eu quiser. Os ímpios dizem. O 12 também. O 12, eis que estes são os ímpios que prosperam no mundo, eles aumentam em riquezas. E aí ele chega a dizer, verso 13, realmente eu limpei o meu coração em vão e lavei minhas mãos na inocência. Ou seja, não adianta a justiça. Obedecer ao Senhor de balde, né? À toa, né? Não tem razão, nada nos leva a isso. E olha só, o verso 14, volta no que a gente estava falando. Pois ao longo do dia tenha sido afligido e castigado toda a manhã. Ou seja, a vida dele aqui era de sofrimento. Era de sofrimento. E ele via isso como se fosse Deus sendo injusto. E se eu disser, eu falaria assim, eis que eu ofenderia contra a geração dos seus filhos. Bom, verso 17 agora. Até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. Na sua versão acho que diz um pouco diferente, né? Sim, diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles, os ímpios. Olha o verso 18. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste na destruição. Ou seja, por mais que pareça que há prosperidade, que Deus está fazendo vista grossa, não está se importando, na verdade, o que o santuário nos traz é justamente que no futuro vai haver uma aplicação de um juízo. E a aplicação desse juízo vai realmente separar ali quem era justo e quem não.
Deus ali vai olhar, olha, esses aqui sofreram por mim e tem o resultado agora, recompensa eterna, bênçãos e gozo. Esses aqui tiveram gozo e pecado durante sua vida e agora a sua recompensa, como diz o verso 18, é a destruição. Ou seja, como nós falamos anteriormente, nossa mente não está acostumada a pensar de maneira eterna. A luz da eternidade. Exatamente, né? A gente fecha nesse mundo. E aí a gente julga tudo que está ao nosso redor como se fosse só aquilo. Sendo que a gente nem vê a outra dimensão espiritual que está aqui, a gente não sabe quantos seres espirituais estão tentando nos convencer de tomar as decisões corretas e outros tentando fazer a gente tomar decisões erradas. E tudo isso por quê? Porque Satanás tem pouco tempo. Ele quer nos conduzir a isso. Só que se nós nos ajudarmos ainda a Satanás, observando as dificuldades, nos demorando nisso, sem olharmos para aquilo que Deus nos revelou, de que existe um juízo, de que Ele agora está anotando tudo aquilo que nós estamos fazendo, os anjos estão relatando. Então, cada sofrimento é relatado. Sim, tem um registro. Exatamente, é como se fossem depósitos, como nós falamos anteriormente, no banco celestial. E Deus vai nos devolver com juros depois disso. Com juros tão grandes que nós vamos dizer quão fácil foi alcançar o céu. Então, temos que nos acostumar a pensar de maneira eterna. Né? Exatamente. E para nós vermos que o santuário que expressa todo esse plano da redenção, plano de Deus de vindicar o seu caráter, de salvar aqueles que aceitam a sua graça, o seu amor e o seu plano, e também o plano que Deus tem para acabar com o mal. Exatamente. E aqueles que resistiram à graça de Deus, que usaram de uma maneira errada o livre-arbítrio, vamos dizer assim, para rejeitar a graça e a salvação que vem de Deus, eles terão um fim. Eles prosperam nesse mundo, tudo bem, mas o fim deles é a destruição e a morte eterna. Você quer seguir esse caminho? Não, de maneira nenhuma. Então, o santuário lança luz sobre todo esse questionamento que fizemos lá no início. Por que um Deus que é amor, que é todo-poderoso, permite o mal? E tem um texto aqui do Desejado de Todas as Nações, capítulo 79, eu separei porque a gente não vai ter tanto tempo de comentar esse texto, mas eu quero só ler para os queridos que estão nos acompanhando, para você, meu amigo e minha amiga. Olha só, aqui pelo aplicativo, página 539, diz assim, todavia, depois da morte de Jesus na cruz e ressurreição, todavia Satanás não foi então destruído. Ora, se tudo terminou na cruz, por que Satanás não foi destruído? Jesus ressuscita, já leva seu povo para o céu, acabou o grande conflito. Satanás já foi vencido, afinal. Exatamente, ele recebeu a ferida na cabeça, foi derrotado. Todavia, Satanás não foi então destruído. Os anjos não perceberam, nem mesmo aí, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Nós estamos falando que nós somos os teístas céticos, ou seja, falamos, calma aí, a gente não sabe de tudo, nem sobre o mal, nem sobre a soberania de Deus. Mas agora o texto está falando até dos próprios anjos, que estão lá na glória, na presença de Deus, nem eles sabem, eles estão ainda questionando muitas coisas, né? Nem mesmo aí tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados. Olha agora esse texto. E por amor do homem devia continuar a existência de Satanás. Eu vou repetir, não li errado não. E por amor do homem devia continuar a existência de Satanás. O homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. Cumpria-lhes escolher a quem servir. E lá, mais para o final do capítulo, os 3 últimos parágrafos ampliam mais essa questão. Ou seja, como assim por amor de nós, Deus permite que Satanás continue existindo? Sabe por quê? Porque Deus não quer que o mal se levante uma segunda vez. Ele quer que todo o universo inteligente tenha plenamente claro em sua mente que Deus é justo e misericordioso, que a sua lei é perfeita, é justa, é imutável, é eterna, e será isso uma salvaguarda por toda a eternidade para que nós, mesmo ainda com o livre-arbítrio, não usemos mal novamente o livre-arbítrio para que o pecado surja uma segunda vez. Então isso é amor? Uau, com certeza. Se você falasse assim, eu perguntasse, Moses, você prefere ainda continuar um pouquinho mais para que o pecado não se levante uma segunda vez na eternidade? Você responderia o quê? Com certeza. Com certeza, eu estou disposto a sofrer um pouco mais esse mundo de pecado, mas que o pecado nunca mais surja. Podemos dizer que a gente foi por amor ao homem justamente por quê? Porque nós ainda não entendemos o quão ruim é o pecado. Ou será que sim? Eu pergunto, quando a gente prefere seguir condescender conosco mesmos em algo que nós sabemos que não é bom, em algo que nós sabemos que não agrada a Deus e nem traz bem a nós, será que nós lembramos que o pecado é tão terrível assim? Ou será que nós ainda precisamos sofrer pouquinho? Precisamos aprender mais, né? Exatamente. Você vê que o sofrimento ele não é em si mesmo uma maldição, certo? A maldição era a morte. O sofrimento é bênção.
Ou seja, Deus, através do sofrimento ou através da existência do pecado em si, que gera o sofrimento, que é a disciplina de Deus, Ele quer que nós odiemos totalmente o pecado. Amém, amém. Vamos avançar. Quarta-feira fala a defesa do livre-arbítrio. O que tem a ver agora o livre-arbítrio no meio de tudo isso, né? Qual é a relação do livre-arbítrio com o amor, com a existência do próprio mal? Como que a gente pode entender essa questão? A lição traz também aqui o exemplo de Adão e Eva, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos trabalhar aí um pouquinho esse tópico também. Sim, a questão do livre-arbítrio, né, eu acho que ela é importante nesse contexto, porque nessa lição nós estamos trazendo justamente o fato de que Deus, primeiro, não foi o originador do mal, não tem interesse no mal. Só que, por que o mal existe? Já que Deus é todo-poderoso, Deus é amor, Deus não tem interesse no mal, como é que ele existe? Porque existe o livre-arbítrio. Quer dizer que livre-arbítrio, resultado é mal? Não necessariamente. Mas o mau uso do livre-arbítrio, sim. E isso foi o que trouxe causa o surgimento do mal, né? Exatamente. É interessante o que esse comentarista coloca aqui, né? C.S. Lewis aqui. Ele colocou... C.S. Lewis. Lewis. O livre-arbítrio, ainda que faça possível o mal, também é o único que faz possível o amor, a bondade, é o único que faz possível que o amor, a bondade e o gozo valham a pena. Ou seja, o livre-arbítrio, ele existe para que exista amor, na verdade. Deus deu o livre-arbítrio com a intenção de quê? De que exista amor. Por quê? Porque se eu programo alguém para me corresponder, se eu programo, ela simplesmente está seguindo o programa, não nasceu ali. O amor, na verdade, ele é algo que tem que nascer como reconhecimento. Ninguém é programado para reconhecer. O reconhecimento significa que é um reconhecendo o outro, independentemente. Um ser pensante que tem uma razão, tem um intelecto, entende esse amor e corresponde livremente e voluntariamente a esse amor. Exatamente, isso é livre-arbítrio no final das contas. E era esse o plano de Deus, imagina que perfeito. O homem escolhe por si mesmo me amar e não me desobedecer, me obedecer o resto da eternidade. Era isso que Deus queria. Era isso que ia acontecer? Infelizmente nós vimos que aconteceu outra coisa. Infelizmente nós vimos que o homem então escolheu o livre-arbítrio para o mal, que é uma possibilidade. Se Deus quisesse que o homem não pecasse, era só tirar o livre-arbítrio, e a gente nem poderia estar aqui hoje falando sobre isso. Exatamente. E nem ninguém que está com dúvida na mente, talvez, pensando, nossa, mas por que Deus deu o livre-arbítrio se sabia que ia pecar? Você não estaria fazendo essa pergunta hoje. Exato. E um dia você não agradeceria pelo livre-arbítrio como pode fazer, e vai fazer se Deus quiser. Na verdade, o livre-arbítrio, ele é o sinônimo da justiça de Deus. Sem livre-arbítrio não haveria justiça da parte de Deus. É interessante que tem uma corrente teológica que, de certa forma, muitos teólogos adventistas, e aqui não é uma crítica, é só uma observação, um comentário pertinente, que muitos teólogos adventistas têm flertado com essa teologia que é de um outro tronco teológico. E o que eu estou falando? Existe aquilo que nós chamamos de teologia reformada, que é a teologia que vem por Lutero, que vem por Calvino, que tem as suas bases lá em Agostinho. E o calvinismo, hoje em dia, de certa forma, no âmbito mais teológico, muitos pastores que querem fazer mestrado, doutorado, vão para universidades de um ensino da teologia reformada, bebem daquela fonte, comem daquele alimento que é totalmente contrário a nós, que defendemos o livre-arbítrio, o aspecto do sinergismo. O que é sinergismo? É uma palavrinha complicada, mas significa assim, Deus opera e o homem coopera. Ou seja, há uma sinergia, Deus opera e o homem coopera. Nós cremos dessa forma, e não numa monergia, ou seja, Deus opera e você é só, de uma maneira passível, esse objeto da ação de Deus. Deus, ele escolheu você, ele vai te salvar e não tem nada que você possa fazer então para se perder ou para de fato ser salvo. Você é como se fosse uma marionete, né? E o aspecto também de que não existe o livre-arbítrio na mentalidade calvinista da teologia reformada. É mais uma predestinação. Deus escolhe quem vai ser salvo, quem vai se perder, e esses que acabam bebendo trazem para o seio, para o meio adventista, essas doutrinas, esses pensamentos totalmente conflitantes. Daí como que eu vou apresentar o santuário celestial, o juízo investigativo?
destrói todo o fundamento do adventismo. São coisas que não casam, né? Não casam. Aquele livrinho que você trouxe, inclusive, eu acho que fala justamente sobre isso, né? Exato, vem falando dos 5 pontos, e aqui eu quero aproveitar para fazer uma apresentação deste material que nós vendemos, chamado Uma Bifurcação na Estrada, do pastor doutor Herbert Douglas. É o mesmo que escreveu aquele livro muito conhecido no nosso meio, A Mensageira do Senhor. E aqui ele vem falando da história do Questões sobre Doutrina, dos 3 teólogos adventistas que foram os cabeças deste projeto do Questões sobre Doutrina, e vem falando aqui neste livro também sobre o calvinismo, dos 5 pontos do calvinismo. Eu gostaria até de ler aqui os 5 pontos, né? Depravação total do homem, eleição incondicional, expiação limitada. O que significa isso? Cristo morreu só pelos justos. Eleição incondicional, Deus escolheu, não tem como você sair dessa eleição. E incondicional traz justamente de que não depende do homem se Deus vai salvá-lo ou não. Exatamente, não tem o livre-arbítrio. Graça não irresistível, não existe essa sinergia. E a perseverança dos santos, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, esses 5 pontos totalmente contrários ao que cremos e, querendo ou não, né, são 2 placas tectônicas que se chocaram e não tem essa fusão, não tem como haver essa união. Eu recomendo muito que você adquira este livro, vai iluminar muito a sua mente, vai esclarecer muitos pontos que nós enfrentamos hoje. Eu acredito que no meio adventista o maior mal que existe hoje é esse flertar com o mundo calvinista, que tem trazido um estrago no nosso meio, e vale a pena você se aprofundar aí nessa questão. E vamos avançar aqui. Quer fazer mais algum comentário da lição de quarta? Não, eu só diria que, resumindo, Deus é tão bom que Ele permite que nós plantemos o que quisermos. Uhum. E tão justo que permite que colhamos o que plantamos. Uhum. Basicamente é isso, né? Sim. E o livre-arbítrio, o preço da liberdade de criar seres independentes é que eles escolham coisas que você não quer. Sim. E foi exatamente o caso de Deus, né? Sim. A lição de Podemos quinta vem resumir assim. ampliando essa questão, né? O amor e o mal. Um questionamento, né? O amor e o mal, falando que Deus concede às criaturas o livre-arbítrio, porque ele é necessário para que o amor exista, ou seja, Deus não criou robôs, não criou máquinas. Para que o amor exista de fato e seja verídico, seja verdadeiro, Deus precisava criar criaturas livres. E com a criação de criaturas livres, o mal passa a existir como uma possibilidade. Ou seja, esse mal pode ser esse amor pode ser rejeitado e o mal então passaria a se tornar uma realidade. Então o uso indevido desse livre-arbítrio fez surgir o mal. Exatamente. O que a lição apresenta? Esse mal, que é resultado de um mau uso do livre-arbítrio, ele terá um fim ou não? A lição ela trabalha essa temática aqui. Podemos crer nessa promessa de que Deus ele trará um fim a esse mal? Acho que nós podemos ficar com aquilo que nós falamos no começo, né? O sofrimento não deve nos fazer esquecer das promessas de Deus. Uhum. E era isso que manteve Jesus na cruz. O pacto que ele havia feito com Deus manteve ele na fé. E nós temos promessas como a de Romanos 8,18. Que dizem: pois tenho por certo que as aflições do tempo presente Amém. não são comparáveis com a glória vindoura que em nós se há de manifestar. Certo? E também está o Apocalipse 21, 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, morará com eles, e eles serão seu povo. Deus mesmo estará com eles e será seu Deus. E o 4. Enxugará Deus toda a lágrima dos olhos deles, e já não haverá morte, nem choro, nem clamor, nem tristeza, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Então está aí, nós temos a promessa, né? E nos fixemos no verso de Romanos 8,18. Não pensemos que as aflições do tempo presente são comparáveis à glória que está. A leve e momentânea, né? Eu exatamente. acho interessante esse paralelo que Paulo ele fala. A leve e momentânea tribulação produz para nós um peso, ou seja, não é leve, eterno, não é momentâneo de glória. Tudo nesse texto. Exatamente. Exatamente. Jesus carregou um peso que nós nunca fomos chamados para carregar. Sim. Isso é o que faz que o nosso peso seja mais leve, né? Isso é uma coisa bem interessante de pensar. Quando Paulo fala que é um peso leve, é realmente leve. E por mais que Jesus, falando um pouquinho agora sobre a natureza humana dele, ele carregasse coisas parecidas conosco, ele carregou coisas que nós nunca vamos ser obrigados a carregar. É verdade. Um fardo que nunca estará sobre os nossos ombros. Exatamente. Para que ele pudesse dizer: tomem o meu jugo, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, por mais que você aparentemente sofra, se nós olharmos por esse prisma, eu creio que o nosso sofrimento vai ser muito reduzido, sabe? E nós vamos conseguir fazer como disse o apóstolo também.
tende grande gozo quando caídes em várias provações. Uhum. Certo? Porque Sim. cada provação superada agora é um passo a mais perto do céu. É uma recompensa maior. Então, em vez de nosso sofrimento ser algo que nos rebaixa, eu deveria fazer mais um, com a força de Deus eu vou superá-lo e a recompensa certamente virá. Amém, louvado seja Deus. E o que me impressiona quando a gente pensa em Cristo, e partindo agora para o final, já aqui sexta-feira, é que o Filho de Deus é apresentado nas Sagradas Escrituras como o Criador de todas as coisas. Eu fico pensando, ele ao conceder o livre-arbítrio para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, vamos esquecer por um momento os anjos e os mundos não caídos, vamos pensar em Adão e Eva. Quando o Filho de Deus concedeu o livre-arbítrio para que existisse o amor, porque precisa existir o livre-arbítrio para existir o amor, ele sabia que aquelas mãos que ele estava moldando se voltariam contra as mãos dele e o pregaria. Então, esse homem que faria um mau uso do livre-arbítrio, o pregaria na cruz. Quando ele soprou o fôlego de vida sobre o nariz de Adão, ele sabia que aquele livre-arbítrio que ele estava concedendo ao homem, esse homem o privaria do fôlego de vida que ele estava concedendo. E Cristo ali, depois de Getsêmani, tomando a cruz, para que o livre-arbítrio a nós concedido fosse preservado. E isso é tão tremendo que excede todo entendimento de fato esse amor de Cristo por nós, e o quão no governo de Deus o livre-arbítrio ele é muito, muito assim, essencial de fato, né? Para que haja essa harmonia, para que haja essa obediência voluntária, essa obediência amorosa que deve partir de um coração regenerado. E é isso, a lição vem trabalhando esses aspectos, trazendo essas respostas, o mal terá seu fim e louvado seja Deus por isso. Amém. Moses, faz as suas considerações finais para o querido amigo, amiga que tem nos acompanhado, que esteve conosco até aqui. Deixa seus comentários, deixa seus pedidos, ele é muito importante para nós estarmos neste relacionamento virtual aqui. Moses, por favor. Amém. Meu irmão, minha irmã, realmente eu talvez não te conheça pessoalmente, talvez não saiba o que você pode estar passando na sua vida neste momento, mas uma coisa é certa, nós podemos confiar na palavra de Deus, que nos diz que não nos vem nada que nós não possamos suportar. E tenha certeza, irmão, que se Deus permitiu que você chegasse a essa situação, você pode agir assim como Jó agiu. Por mais que não entenda, confie nele, porque o resultado também vai ser como o de Jó. E todos nós esperamos esse resultado, que possamos usar nosso livre-arbítrio de maneira adequada para escolher o bem e provar para o mundo e para os anjos que é possível nós escolhermos o amor em vez de escolher o pecado. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar então este estudo, mais um estudo aqui do Lições para a Eternidade, da lição da Escola Sabatina, um texto do Patriarcas e Profetas, página 18, que diz assim: a rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras futuras, um perpétuo testemunho da natureza do pecado e de suas terríveis consequências. E o final do parágrafo menciona: assim, a história dessa terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão e para salvá-los de cometer pecado e sofrer a pena. Não tenham dúvidas, nós não podemos ter dúvidas de que Deus está no controle da história deste mundo. Ele é soberano, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, o mal terá o fim. Ele já deu evidências maravilhosas, principalmente a cruz de Cristo, a vida de Cristo, de que Ele nos ama e está conosco. Cristo já venceu o mundo e nós, neste mundo de pecado, ao sofrermos, podemos ter essa fé em Cristo, e é a fé em Cristo que é uma fé vitoriosa sobre o mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esquece de deixar aí para nós um like, compartilhar este material para que mais pessoas possam receber essa mensagem vinda do trono de Deus, vinda dos céus, este estudo maravilhoso que foi essa semana da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Muito obrigado por ter feito parte deste estudo do Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.